E em 22 eu tomei esse movimento de fazer investimento lá fora mesmo, abrir conta e tal, e fazer investimentos domicílio fiscal Estados Unidos. Eu acho que o consumo, ele em si, ele não tem a capacidade de gerar múltiplos escaláveis como a tecnologia. E isso meio que me assusta, porque a gente está seguindo num caminho que cada vez mais a gente tem menos gente querendo empreender em consumo. Muita gente no Brasil tem investido muito em Bitcoin por questão da insegurança jurídica. Mas, poxa, tem uma volatilidade enorme, porque se você quiser voltar para trabalhar de novo, o pessoal tem que saber o que você estava fazendo com a sua experiência. Seja bem-vindo ao 6º episódio da 5ª temporada aqui do Holder Talks, que é o podcast aqui do Seja um Holder. Aqui a gente fala sobre investimentos, empreendedorismo e crescimento pessoal. E lembrando que você pode vir aqui olhar as gravações e fazer perguntas para os convidados, ter uma interação aqui de forma pessoal. Antes de mais nada, hoje falaremos aí com um grande convidado, empreendedor do Vale do Taquari, que já expandiu seus negócios para o mundo inteiro. Iremos falar sobre domicílio fiscal nos Estados Unidos e qual o melhor modo de investir no exterior. Mas tem que agradecer aqui a Rimmel Beer, né, que fornece aqui o espaço para a gente gravar num ambiente totalmente diferenciado, e os nossos patrocinadores, Muscle Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Stephens e Mecânica Rio Branco. E também produção Beta Design e Arquitetura e Rafa Borghetti, que agora é Us Filmes. Isso aí. Nosso convidado então de hoje é Estevão Calheirana, empreendedor e investidor formado em administração, contábeis e com pós em economia. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado pelo convite, acho que é minha terceira participação. Pode pedir música já. Já posso pedir música. Posso pagar boleto, posso lançar boleta também. E é um prazer estar aqui e compartilhar conhecimento. Até dessa vez fui eu mesmo que provoquei o Jonas. Falei, olha, tenho algumas coisas para compartilhar que eu acho interessante, até para a gente estar atualizando, volte e meia atualizando o conteúdo sobre investimento, sobre economia, né? E trazendo algo que está nos estudos, nos macroestudos que eu faço para investir, também para empreender, e quais são as oportunidades que eu acho que é interessante compartilhar, né? Até porque eu não teria nem o que estudar se alguém não compartilhasse comigo também. Então, como é compartilhado, gostaria de compartilhar também com a audiência do Seja um Holder. Da outra vez, né, quem quiser acompanhar aí, foi na temporada passada, a gente falou mais sobre economia, né, então hoje a gente vai focar mais essa parte de investimentos no exterior. Iniciando aí, há quanto tempo tu já investe aí no exterior? Eu invisto... comecei a investir via BDR, acho que faz 5 anos, né? Investi através da bolsa, através das corretoras brasileiras, investi em ativos estrangeiros. E em 22 eu tomei esse movimento de fazer investimento lá fora mesmo, abrir conta e tal, e fazer investimentos domicílio fiscal Estados Unidos, por enquanto. Tem mais oportunidades de outros domicílios fiscais mais interessantes, inclusive, menos tributável do que os Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos traz uma segurança jurídica muito boa para quem está empreendendo e também para quem está investindo em território americano. A gente tem hoje aqui no Brasil, o brasileiro já investe pouco, né? Já tem 2, 3% da população brasileira que investe. E não sei por quê... Isso em renda variável. Em renda variável, no caso, é. E não sei por que aqui o Brasil ainda tem essa questão muito até nacional, de não internacionalizar os seus investimentos. Sim. Né? A gente pega, por exemplo, o próprio Estados Unidos, cara, a gente vê que grande parte do pessoal que investe no mundo inteiro, e eles já estão na maior economia do mundo. E o brasileiro não investe lá fora. E a gente pega hoje estudos que diz que para a gente manter só o nosso poder de compra e acompanhar a inflação, a gente deveria ter no mínimo aí 16% a 18% do nosso capital investido lá fora. Então, eu queria ver contigo o que tu acha que é um percentual ideal dentro da carteira do investidor, né? O que seria um ideal de ele colocar de patrimônio, por exemplo, nos Estados Unidos, investindo em bolsa americana? Olha, eu acho que o ideal seria fazer uma regra 80-20 mais contrário, que seria 80% do patrimônio diversificado exterior e 20% nacional. Por que eu digo isso?
Quando a gente vai falar sobre economia americana, a gente vê empreendedores do mundo inteiro lá, né? Então, o Eduardo Saverin é um exemplo no Facebook. A gente vê a NVIDIA cheio de estrangeiro trabalhando lá dentro. Então, o que tem de melhor acaba sendo listado na bolsa de lá. Tá? Então, o que tem de melhor quer ser listado lá. A XP é um exemplo disso, né? Então, quando a gente vai fazer o nosso portfólio, a gente não deve ser patriota em questão de investimento. A gente está buscando retorno. Então, você pode ter uma conta em corretora brasileira e ter ativos que são 80-20, 70-30, né? Eu acho até que pelo momento, que está em all-time high lá nos Estados Unidos, né? Pelo momento não é um momento para 80-20, talvez seja um momento para 50-50, para 40-60, sabe? Mas que ao longo do tempo a gente tem que construir um patrimônio que é mais dependente de uma economia global do que dependente de uma economia provinciana, Sim. sabe? E pelo Brasil ser muito forte, a gente acabou desaprendendo coisas que países pequenos e de economias fracas já têm. Por exemplo, você vai para o Uruguai, conversa com qualquer investidor do Uruguai, ele não tem muitas ações de empresas uruguaias. Ele tem, a maioria das empresas que ele tem no portfólio dele, seja por corretora americana ou por corretora uruguaia, são empresas americanas. Então ele vai dizer, eu tenho Apple, eu tenho Facebook, eu tenho outras ações. Ele não pensa muito na economia local, porque ele sabe o tamanho da economia local. Mas como o Brasil é um país de economia fechada, com uma língua que praticamente só se fala aqui em Portugal e em alguns países da África, como a gente tem altos impostos de importação, a gente não tem acesso a muito produto que vem de fora, acesso a marcas que vêm de fora, a nossa consciência sobre a economia global, ela se torna um pouco menor. A gente simplesmente não lembra, né? Então, eu nem sei se tem franquia da Dunkin' Donuts no Brasil. Acho que não. Acho que não. Que eu lembro, pelo menos não. Não vi, né? Entende? Mas quando você vai para fora, é uma das lojas que mais tem. Assim, é tipo farmácia São João, sabe? Tem por tudo. Então, tem, às vezes, dentro de um posto de gasolina tem uma Dunkin' Donuts, né? Então, por que o investidor brasileiro não tem Dunkin' Donuts na sua carteira? Porque realmente não tem contato com o produto, não tem contato com a empresa, não tem contato com a marca. Então, acaba que a gente fica se isolando do resto do mundo e não pensando em macro, né? E eu acho que nem só Estados Unidos é interessante. A Bolsa Alemã é muito interessante, né? Eurostoxx também são muito interessantes. Tem empresas lá que estão com um preço-lucro, um PL, bem mais baixo que as empresas americanas. Tem muitas empresas que estão listadas na Alemanha que tem muito a ver com o setor de defesa e aeroespacial, que é um setor que agora em cenário de guerra, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, possível guerra lá no Paquistão, Índia, é um setor que está recebendo, captando muito dinheiro, assim como o setor de inteligência artificial, e tem oportunidade de mercado muito boa também fora do cenário americano. Sim, pegar outros segmentos, outros setores que a gente não consegue ter esse acesso aqui. E indo para um termo óbvio, o mercado de capitais, 50% dele está nos Estados Unidos. Então, por que você deveria ter uma carteira que ela tem menos de 50% nos Estados Unidos, sabe? Já é esquisito já. Sim. Tu entrou nessa linha agora de Europa, né? A Europa, por muitos anos, ela via um crescimento muito lento, né? Do ponto de vista de crescimento econômico de toda a região. Se eu vou internacionalizar meus investimentos, tu achas que é válido alguém, eu invisto só no Brasil, tu acha válido ele já começar a pensar nessa macro diversificação em termos de outros continentes também, europeu e asiático é muito difícil, tu analisar uma empresa da China, tu encontra informação, né? Sim. Mas, ou não, cara, Estados Unidos, o mundo tá ali, vai ali primeiro, põe teu pé ali, faz tua carteira ali, e depois de tudo montado, talvez sim tu comece a migrar para outros. E busca empresas países que são com receita global também, para poder pegar esse mercado mais amplo. Né? Claro, com certeza. Principalmente isso, né? Quando a gente fala em investir em ativos americanos, a gente também está falando em muita empresa que recebe euro, né? Por exemplo, o Tesla é uma que tem até fábrica na Europa, né? Que tem a Apple é outra que vende iPhone para o mundo inteiro. A gente está falando não de uma economia americana, a gente está falando de uma economia global. Não precisa nem pegar tech, McDonald's, que seja Starbucks. Exatamente, McDonald's, pô, McDonald's tem lajeado, né? Então, você quer se fazer valer dessa receita, desse consumo, de dados de consumo, de dados de inflação. Inclusive, isso é uma coisa tão boa quanto ruim, porque se a economia, num geral, vai ruim,
ou se as vendas de automóvel na Europa diminuem, a Tesla também sofre, a Ford também sofre, a Chevrolet também sofre, entende? Então, quando a gente está investindo no cenário americano, a gente já está investindo bastante na Europa, né? Porque são clientes muito importantes, né? Eu, por exemplo, tenho alguns clientes fora do país e para mim esses clientes eu dou mais importância para eles. Por quê? Porque o imposto é reduzido para exportar. Então é um cliente mais lucrativo, então eu vou dar mais... Tem uma margem maior, eu vou dar mais importância para esse cliente externo. Então acho que também a gente deve pensar mais macro, sabe? Né? Uma das ETFs importantes, que eu acho que teve um dos melhores retornos assim, para mim, quando eu comecei a expandir, foi a ACWI, né? Que é o World Economy. Então é um index que tem várias bolsas. Tu está diversificando em várias bolsas. Exatamente. Ah, não vou seguir uma tese estritamente americana, né? Eu não vou seguir estritamente Tio Sam. Vou para a Europa também, um pezinho nos tigre asiático, isso, aquilo. Só que não tem como fazer uma cesta de BYD, uma cesta de Tesla, isso, aquilo, fazer uma boleta para cada um de 100 unidades de cada. Então vai lá, pega um ETF, pode começar comprando 10 daquele ETF e aí vai ter uma exposição bem global. Se a economia global vai bem, você vai bem. E eu acho que quando a gente segmenta, a gente na verdade está escolhendo, sabe? Como se a gente estivesse apostando, quando a gente não diversifica. Eu vou escolher Brasil, na verdade, tu está segmentando o teu dinheiro somente ao rendimento Brasil. Claro. Dentro disso que a gente sempre fala, né? Dentro de poder investir de forma mais ativa no exterior, realmente em dólar. Né? Tu comentou ali desse início sobre BDR, né? Que seria um certificado de uma empresa lá do exterior, onde eu estou investindo aqui na Bolsa. E aí, eu tenho essa diversificação por estar atrelado a esse rendimento lá no exterior, mas eu ainda estou investindo em real. Sim. Então, a gente comenta sempre de investir de forma ativa em dólar para ganhar com a valorização da própria moeda e tendo uma moeda mais forte. E antes a gente estava brincando aqui, antes de iniciar, né? O dólar sempre está caro, que a gente sempre fica olhando, mas é que é importante a gente fazer sempre essa compra. Mas agora também tem caído um pouco. Tu acredita que é um bom momento, né? Ou não? A estratégia realmente, tem uma estratégia bem definida, eu tenho que fazer isso de forma constante, independente do valor aí do dólar. Eu acho que se você tem a visão de ser um holder, então tem que ser uma coisa constante. E tem que ser sem olhar para a cotação, sabe? Acho que para o cara que quer ser holder, outras coisas além da cotação são muito importantes. Por exemplo, a Tesla, eu tinha Tesla na minha carteira, né? Falo isso por conta própria. Tinha Tesla na minha carteira. Tesla reportou redução de vendas na Europa, de produção de carro, enquanto a BYD reportou aumento. Então ela perdeu um market share. Isso vai afetar a cotação. Mas eu também olho a longo prazo, eu imagino que vai ser muito difícil para eles retomar esse market share. Por quê? Porque eu conheço o produto da BYD. Eu já fui na concessionária, eu já andei no carro, eu já vi o preço. Falei, poxa, então vai ser muito mais acessível em outros lugares do mundo também, né? Em outros lugares do mundo também. E essa fatia de mercado da Tesla, né? E outra coisa, vamos falar, o PL da Tesla, que é o preço-lucro, é o preço da ação dividido pelo lucro, 175, 200 e tanto, já era muito alto. Então a gente já estava apostando num crescimento da Tesla muito absurdo que não vai acontecer, porque tá vindo concorrentes muito fortes. Mas tu olhava assim, por exemplo, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a Tesla era justamente isso, né? É o que vai dominar. Mas é que era a única tese daquele momento, Exatamente. Né? Só que veio muito forte essa onda das montadoras chinesas e com tecnologia e qualidade também muito grande. E se a gente for falar por tema, eu gosto de investir em tema. Às vezes a ação é um pouco difícil, a gente conseguir fazer um stock picking de qualidade, sabe? Mas por tema, veículo elétrico, Tesla era Coca-Cola no deserto. Pô, a gente não tinha nenhum par brasileiro para investir, sabe? Então, a gente acaba tendo que fazer um stock picking ali naquele setor de veículo elétrico só com Tesla. Não é o caso agora da NVIDIA, por exemplo. Porque no setor de AI a gente tem a NVIDIA, que está fazendo hardware, daí tem a Taiwan, aí tem a AMD, aí tem quem mais? A Intel. A Intel tem mais opções. E aí também tem aquela... Tem o ETF de semicondutores. Tem ETF de semicondutores. Então, vou investir no tema, mais fácil do que pegar e botar minha grana e encontrar o campeão do Campeonato Brasileiro, vou investir no campeonato inteiro.
Exato. Entrando justamente nessa linha, cara, o que tu acha mais vantajoso de se investir lá fora? Fazer stock picking ou investir via ETFs, por exemplo? E ainda depois, postergando, né, fazendo mais uma pergunta em cima desse tema, tem o setor imobiliário americano, os REITs. E aí no setor, na parte de stock picking, por exemplo, a gente tem ETFs setoriais, por exemplo, que podem compensar. Mas na parte de REITs, eu acho que a gente é meio carente de ETFs lá nos Estados Unidos. Sim. Como tu vê essas questões? Stock picking, REIT picking ou ETF? O que tu acha que vale mais a pena? Eu falo por conta própria, eu faço stock picking, né? Não poderia ser hipócrita dizer que não faço stock picking, mas é muito óbvio. Eu vou lá, pego aquelas empresas que são chamadas das 7 magníficas, né? Lá se fala bastante das 7 magníficas. Só diz quem são aí, que a galera... NVIDIA, Microsoft, Apple, Facebook, que é o Meta, né? Tesla, Google, estou esquecendo uma. Me ajuda. Apple foi? Já foi, já. Mas enfim, são as 7 maiores ali praticamente. São as 7 maiores, né? Exato. E dentro dessas 7 maiores, a gente sabe que tem o maior drive do índice Nasdaq, são elas que trazem. E abaixo delas, é tudo competidor delas. Sim. E são competidores que são segundo lugar, não estão em primeiro. Né? Então, quando a gente está fazendo stock picking, eu prefiro escolher o campeão de mercado do que escolher o segundo lugar. A não ser que eu tenha uma tese, tipo essa tese da Tesla BYD, sabe? Eu acho que a BYD vai capturar mais valor durante o tempo do que uma Tesla, porque vai aumentar as vendas dela, uma coisa bem óbvia. Vai faturar mais daqui para frente. Então, a gente acaba fazendo. Mas, por questão de estratégia, ETF torna-se mais resiliente ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou fazer stock picking com as 7 magníficas. Apple não é o momento dela. A Meta meio que está passando o momento, está chegando perto de um preço-alvo, que é consensual por várias casas de análise. Talvez não seja o momento, né? Microsoft está no bom momento, NVIDIA está no bom momento, mas está esticado. Está esticado, de repente, espera corrigir um pouco para entrar. Então, a gente acaba fazendo o swing trade. Mas comecei a investir há 6, 7 anos atrás. Já tenho alguma experiência em montar uma boleta com stop. Eu acho que quem está começando, quem quer ser holder, pega um QQQ lá, um NAS de 11, compra aquela ETF ali e não tem erro, está bem diversificado. Se o campeão, de repente, não está performando bem, vai ter um novo que vai estar dentro da mesma cesta de ações e não tenta bater o mercado, né? A gente não está competindo com ninguém. Até porque é um mercado muito mais eficiente, né? Até tem uma estratégia que alguns utilizam, que é a estratégia Kostler, né? Que é justamente tu pegar um setor que tu acredita muito, aí tu investe no campeão, tu investe naquele que tá ali em terceiro, quarto, né? E nós era. E tu investe daqui a pouco no intermediário que é mais ou menos grande e tá tentando dar a volta para cima. Tipo uma Starbucks da vida no setor, né, de restaurantes. É uma estratégia que é utilizada muitas vezes para te pegar um setor que tu acredita muito e para te blindar daqui a pouco. Se o campeão não tá num momento tão bom, vamos pegar um pouquinho que tá ali embaixo para crescimento, né? E no ETF vai ter todos. E no ETF vai ter todos. Inclusive tem Até porque se algum ficar pelo meio do caminho, vai puxar pelo maior ali de determinado segmento. Exatamente. Então as maiores vão acabar puxando ali o ETF e tu não vai ter esse risco de... Aí vamos dizer, o setor de... Aí tá bem, tá rodando bem. Aí tem um escândalo com o SEO lá, com o CEO da NVIDIA. Aí aquela ação cai, mas a Taiwan sobe. Então, se você está posicionado no SMH, lá, que é o ETF de semicondutores, isso equilibra. Né? Então, a gente tem um equilíbrio maior, uma volatilidade menor, diversificação, né? Que é uma coisa bem importante. Até recentemente tem o caso, né? Um mentorado nosso, a gente acredita muito nessa tese de semicondutores, mas, cara, acertar aqui da mosca é muito difícil, né? E aí ele investe no ETF SOXX, que é de semicondutores. Sim. E teve recentemente uma queda muito grande das empresas semicondutores, caindo 10%, 15%, 20%. Sim. E o ETF caiu 4%, 5%. Sim. Então, justamente, tu te blinda dessa situação daqui a pouco, porque já é um setor no qual o valuation das empresas estão mais esticados, porque se espera um crescimento muito grande. Sim. Então, quando tu vai para essas linhas setoriais que se espera muito crescimento, naturalmente as empresas já vão estar esticadas. E é muito difícil acertar aquela... Então, o ETF daqui a pouco
além de tu te expor ao setor, é uma proteção que tu tem em momentos daqui a pouco de estabilidade. Né? Claro. E o ETF em si, ele já é uma escolha a dedo das ações, já é um stock picking, né? Por exemplo, vai investir na Nasdaq. Eu quero investir nas empresas de tecnologia, na ASD 11, já não é um Russell 2000. Sim. Entendeu? E eu acho que uma das coisas que a gente faz de errado na nossa economia, a gente fica se parametrizando pelo BOVA11, lá pelo IBOV, que é um índice que, salada de fruta, é um índice de salada de fruta, tem tudo ali dentro, entende? E lá já não. E tá pelas principais também, né? Tá puxando muito Petrobras, Vale. Muito, é. E lá já não. Lá isso seria equivalente ao Russell 2000, que não performa dos melhores, tá? Eles já se balizam pelo S&P 500, pela Nasdaq 100, né? Sim. Então a gente também deveria começar a escolher ETFs, fazer um stock picking assim de ETF, em vez de pegar, não, bota no BOVA11 que a economia brasileira vai bem. Não vai bem, sabe? Então a gente tem que fazer um stock picking e nesse setor de ETF, que é uma das coisas que eu tinha falado com o Jonas que é interessante. Poxa, o que agora a gente vê nas notícias que são tendências para os próximos 2 anos? Guerra. Poxa, então talvez um Bayer 39 no Brasil ou um Char, que lá fora, que é o ETF de defesa e aeroespacial, porque os governos vão gastar mais com armamento, com veículos bélicos, com aeronaves, etc. O que mais é tendência? Inteligência artificial. Então a gente vai ter que botar uma tech na nossa cesta. O que mais é tendência? Semicondutor para poder fazer IA. Então vou botar também uma ETF de semicondutores. E o que mais pode ser tendência? Sei lá, uma commodity ou outra situação. E aí a gente vai montando uma carteira, sabe? Que ela pode ser alinhada com o momento que a gente vive no mundo. E não uma coisa assim, eu só boto minha ação lá e esqueço. Porque eu acho que mesmo sendo um holder, tem um espaço para o cara ver quais são as teses para os próximos 2 anos e fazer um investimento inteligente naquilo para poder também ter uma parte da carteira que é um swing trade. Sim. Mas indo nessa linha, a gente está passando por uma onda de desglobalização novamente, né? E essas ondas de desglobalização, elas sempre vêm com avanços tecnológicos muito grandes. E tu citou alguns desses avanços que são setores que nem é só, acho que para 2, 3 anos, é setores que vão crescer muito, como tu citou a inteligência artificial, semicondutores, tem computação quântica também. Acho que é algo que talvez não seja muito falado, mas se nós vamos pegar no horizonte de 5, 10 anos... Acho que é Palantir, uma ação de cibersegurança. Uma das ações que melhor performou na Nasdaq foi Palantir, é cibersegurança e computação quântica. É super fora da curva, sabe? Não sei o quanto eles vão conseguir entregar daquilo que eles estão vendendo, mas eu acho que também tem esses stock picks assim que vai subir 1000%, que nem uma Nvidia subiu nos últimos 2.000, 3.000%, e que não dá para ficar de fora também disso, sabe? Mas eu acho que entra na mesma linha que nós comentamos, né? Pô, um ETF faz muito mais sentido do que tentar acertar. Porque, que nem eu falei, eu nem conhecia essa empresa, não lembro, não conheço a empresa. Assim. Ela não está em ETF. Pois é, mas são setores que, cara, estão para ficar. Biotecnologia também, e a gente vai para a linha de data center, para armazenar tudo isso de data center. Sim. Então, são, acho que alguns setores que a gente... Por mais que não é daqui a 1, 2 anos só, mas essa onda de desglobalização que traz esse avanço tecnológico, é coisas que são para ficar daqui a 5, 10, 15 anos. Então tem essas oportunidades que, não vou dizer que as pessoas não estão vendo, porque a gente não é o... Né, não, quando chega em nós, muita gente já viu, né? Quando muita gente já viu. Mas ainda tem muito mercado para isso crescer. Então acho que são setores diferentes, de certo modo, que a gente não tem aqui no Brasil, não tem como se expor aqui no Brasil a isso, não temos tecnologia para isso, e a gente pode se expor lá fora. Sim. Então, tu tem mais alguns outros setores que tu acredita que sejam setores que estão passando por essa onda, que pode vir aí a crescer muito ao longo dos anos? Olha, eu creio que como a gente tem um avanço tecnológico muito grande, a gente vai ter um déficit de segurança na tecnologia muito grande. Então eu creio que o setor de cibersegurança é o próximo setor, tá? E a gente tem a criptomoeda como também algo que o próprio governo americano quer manter reserva agora, Bitcoin, entre outras criptomoedas, ou o Brasil quer ter Drex daqui a pouco.
E, cara, para processar isso precisa de semicondutor. Sim. Então, a tese do semicondutor é muito forte, porque eu preciso de semicondutor para guerra, porque eu preciso botar semicondutor no meu Boeing, no meu jato, no míssil que eu estou lançando, eu preciso de chip para ele, né? Então, eu preciso de semicondutor também para minerar Bitcoin, para fazer uma transação, para homologar ela. E eu também preciso dele para um modelo de linguagem largo, uma inteligência artificial, para uma geração de imagem. Tudo, em termos de infraestrutura, é como se fosse um novo petróleo. Sim. Como se fosse um novo combustível, que é o combustível do avanço. Só que, em detrimento a isso, a gente tem uma falta de segurança muito grande. A gente está inovando e não conhece os problemas que a gente pode ter no futuro, né? Até porque a segurança, ela sempre é tipo assim, pularam minha cerca, tá, então agora eu vou lá e resolver botar um arame farpado em cima. Sim, depois que dá... Exato, eu sei pela nossa empresa. Sofremos um cyber-ataque lá, veio um monte de spam no nosso banco de dados. Agora então cria um trigger para pegar esse spam. Então a gente também está sempre trabalhando atrasado em termos de segurança. E eu acho que o setor de cibersegurança vai ser muito importante. Não só para manter o status quo da sua empresa, para manter você atendendo os clientes, para manter os cartões continuando a passar, mas também para manter os governos de pé, para manter a segurança nacional, para manter a segurança do provisionamento de água, para manter uma segurança de eleição. Cibersegurança, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ser negacionista quanto à cibersegurança. Se a gente leva de tamanha importância a defesa nacional, tamanha importância uma defesa sanitária, a gente tem que levar muito mais importância à cibersegurança, porque a gente tem um aparelhinho que está no bolso de todo mundo, que pode de repente explodir porque foi hackeado e matar quantas pessoas, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que isso tem pouca empresa fazendo. As empresas que estão fazendo ainda não estão conseguindo capturar muito valor. Quando começar a capturar valor, eu acho que isso pode vir a ser quase que uma nova apólice. Isso aí que tu fala também pega muito o data center, né, que vai precisar energia, porque daí para processar tudo isso, então acaba gerando esse movimento aí em alguns segmentos que acabam realmente sendo interessantes e que a gente pode se expor através de ETF também. Sim. Então isso é bem interessante. E aí quando a gente vê esse momento que o Jonas falou de desglobalização, né, onde as empresas elas acabam olhando muito para o interno, devido até todas essas mudanças que a gente teve ultimamente, né, própria guerra, Covid, onde a gente depender de questões de países externos ou muito longe começou a complicar, né? Sim. Então a gente está vendo esse movimento dos Estados Unidos, né, de fortalecer a economia interna. E a partir disso, tu também vê algumas oportunidades em relação a isso, né? Que está tendo esses aumentos de taxação para fortalecer aí a economia interna e de que forma a gente poderia ter alguma vantagem nisso também. Sim, olha, isso fortalece um pouco a economia americana, mas não é um jogo de soma maior, tá? Uhum. As empresas americanas elas vão ter que abrir mão de lucro para poder investir em território nacional. E o balanço delas não está na China, o balanço delas está nos Estados Unidos. Então, quando elas vão ter que abrir mão de lucro para poder investir nos Estados Unidos, elas estão sendo meio que empurradas a investir em território americano, né? A industrializar nacionalmente as coisas. Isso tende a atrapalhar a economia americana num primeiro momento e depois tende a fazer ela mais segura, vamos dizer assim, porque ela não depende tanto da China mais para comprar os seus iPhones, para comprar os seus veículos, sabe? Também tem a questão das patentes, né? Que tem alguns chips que são vendidos para a NVIDIA e para outras empresas que os Estados Unidos diz que não podem ser vendidos para a China, que são um dos principais chips para poder trabalhar com inteligência artificial. Então isso dá uma fechada na economia. Mas falando em termos econômicos, num geral, não é bom para a economia global que ninguém se feche. É sempre bom termos economias abertas, temos free trade, né, que é um mercado livre. Sim, é isso que tu comentou até da China, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, né, que eles passaram muitos anos construindo essa tecnologia, investindo muito em educação, onde eles passaram, acho que quase o dobro em relação a doutorados, em relação aos Estados Unidos, que detinha a tecnologia e o conhecimento.
E eles foram muito para essa linha, né? Enquanto que Estados Unidos muito a parte militar, investindo muito em armas, a China investindo em conhecimento para desenvolver as tecnologias que hoje tem, né? Que a gente tá vendo questões de cidades inteligentes, né? Sim. Os caras estão muito tempo à frente. E aí eles estão trabalhando nessa linha também de agora essas tecnologias e esse pessoal que estuda transmitir isso pro resto do mundo para, querendo ou não, ter essa amplificação para isso em outros países, né? O que eles aprenderam e essa tecnologia lá em outros países, né? Então, acho que isso vai muito de encontro ao que tu falou, né? De não ter algo fechado, isso vale muito dentro dessa parte de conhecimento, que eu acho que é uma outra briga que se está tendo para o futuro, né? Claro, é uma briga, porque conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro, conhecimento se transmite de várias formas, né? A gente vê que a Apple meio que se desfazendo e saindo um pouquinho da corrida da IA, e o Facebook contratando todos os talentos, gastando dinheiro. O pessoal fala na Bloomberg, né? Sport salaries, né? Que é salário de atleta, né? Pagando salário de atleta para engenheiro de software. Então, o que isso revela? Revela a importância de viver esse momento, né? De ter esse time aí de investir em inteligência artificial, e que eles estão na frente disso. E esse conhecimento é meio que fechado. Quando você contrata alguém, a cabeça dela vem junto, né? Vem o know-how dela, vem a experiência dela e tudo mais. E eu acho que também os Estados Unidos têm capacidade de chegar num talento de qualquer área, de qualquer lugar do mundo. Pode ser um talento, assim, um jovem prodígio indiano. Alguma empresa americana vai chegar nele e falar: ei, vem receber em dólar, morar no Vale do Silício. E ele vai, sabe? É muito fácil, é muito simples para eles. Então, essa briga, eles conseguem ter uma briga por patente, conseguem ter uma briga por produto, mas eles sabem que o talento é livre. E isso meio que dá uma assustada nos governantes, porque as pessoas são livres, sabe? E elas conseguem ir daqui para lá desde que o tal lugar dê uma licença para ela trabalhar, um visto para ela trabalhar lá, e ela vai conseguir uma bolsa. E em meio a essas novas tecnologias que a gente vem falando, que vem surgindo e tal, a gente passou muito tempo também, uma década nos Estados Unidos, a juros zero, né? O que favoreceu muito essas empresas voltar à tecnologia, a investir, a tomar capital, pegar capital e investir. Tem algo que há algum tempo já eu venho investindo lá fora, que eu gosto muito, de um pouco mais de previsibilidade, né? Então são aquelas empresas de certo modo esquecidas, que são as empresas do dia a dia, as empresas dos supermercados, né? A rede varejista de roupa, rede de restaurantes, enfim, restaurantes, por exemplo, que têm uma facilidade de expansão muito grande, de ganhar valor de mercado, e essas empresas ficaram esquecidas em meio a toda essa onda tech. E pagam bons dividendos, né? Pagam bons dividendos, crescem de forma mais constante. Como tu vê essas empresas nesse novo cenário, que a gente não vai mais desenhar um cenário de juro quase zero nos Estados Unidos, não é isso que vai acontecer, né? E essas empresas daqui a pouco tendem até ganhar um pouco mais de força com essa política de American First, né? Consumo interno. Como tu vê esses setores mais comuns do cotidiano americano para se investir? Sim. Como tu vê isso aí? Bom, o Walmart, acho que saiu, eu não consegui acompanhar o lançamento do balanço, dos números deles de hoje, mas a inflação está controlada, o consumidor está consumindo, está indo nas lojas consumir, e ele está meio que estável, apesar das massivas deportações. Né? A gente sabe que força de produção, né, mão de obra também é mão de consumo, né? A mesma mão de obra trabalha numa ponta, ela gasta em outra. Eu acho que o consumo, ele em si, ele não tem a capacidade de gerar múltiplos escaláveis como a tecnologia. E isso meio que me assusta, porque a gente está seguindo num caminho que cada vez mais a gente tem menos gente querendo empreender em consumo. Né? Não que não tenha, sempre vai ter quem quer empreender em consumo, quem quer abrir uma cervejaria, quem quer abrir uma fábrica de suplemento alimentar, mas eu estou dentro desse setor e eu vejo que cada vez menos o pessoal empreendedor tem o sonho de ter uma empresa de consumo e ver as pessoas consumir seu produto, e mais ter uma empresa que não tem empregado. É uma plataforma, um aplicativo. Uma plataforma, um aplicativo, posso trabalhar um intermediário, em qualquer lugar. né? Um Uber, um Airbnb, não precisa estar envolvido na operação. Sabe, e ainda entregando múltiplo
e tendo uns valuation assim esticado, que o pessoal não dá para uma empresa de consumo. Então é meio que também uma percepção do investidor. Eu como empreendedor, eu tenho que entregar o que o investidor quer. E se o investidor quer tecnologia, eu tenho que entregar tecnologia no consumo. Sabe? Chega a ser bizarro essa situação. Mas isso acontece, isso tende a se esticar, ainda mais quando a gente vai ver que daqui a uns anos vai entrar os millennials e geração Z no setor de investimento. E eles vão comprar tecnologia, vão continuar fazendo IPO e comprando empresas de tecnologia. E também tem um outro efeito que está acontecendo. As empresas de tecnologia já não miram só IPO, tá? O setor de private está bombando e, vamos dar um exemplo, se fosse há 10 anos atrás, ChatGPT já estava listada, já tinha ticker. Com certeza. E entre outras, tá? A gente ia ter uma empresa separada da Gemini lá para ter ticker. E era outro sistema. E hoje a gente está vivendo uma outra era, que o sonho do pessoal já não é mais fazer IPO dessas startups. Já não é mais fazer um unicórnio, que é um unicórnio, mas é aberto. Todo mundo pode investir, todo mundo pode botar capital. Porque também nem precisa de tanto capital, é só software. Bem isso aí. Por isso que eu vejo muito com bons olhos essa linha, porque eu não acredito em empresas sendo criadas a esse fim, para desbancar uma Home Depot, um Walmart, que tu falou, o próprio McDonald's, essas redes grandes de restaurantes, enfim, Dollar General, Costco, sabe essas redes grandes? Eu vou falar um colosso aqui, Nestlé. Nestlé. É a maior empresa de alimentos do mundo. Ela tem quase a mesma idade que o Brasil tem de independência. Né? Fica lá na Suíça a empresa, num lugar onde segurança jurídica, deflação de moeda. Cara, tem uma empresa que você quer deixar ações para o seu filho? Nestlé, porque... Mas nos Estados Unidos tem a ADR dela só, né? Ela não está listada. Tem a ADR dela, mas... Enfim, sim, não. Tá ótimo. Não, mas não está listada. Mas é um exemplo assim, de uma empresa muito robusta, voltada para o consumo, não vai quebrar. Também diversificada, não vai, vários produtos. Diversificada, 500 marcas no nome dela, ela controla a parte do setor. Vai comprando, né? Vai comprando. Se alguém se destaca, ela vai lá e compra. O setor de suplemento, ela comprou umas 3, 4 marcas importantes. Falando do meu setor, né? Tem lobby, tem advogado que mora em Brasília para eles. E o status dela não vai mudar, mas ela também não vai se multiplicar tão rápido. Né? O potencial de retorno que ela faz vai ser na recompra das ações, que vai, enfim, dos dividendos. Isso aí. Que é o que as grandes marcas fazem hoje. Né? As grandes marcas de consumo em si. Né? Exatamente. Mas é um mercado que eu acabo gostando muito porque ele fica esquecido. Sim. E aí tu encontra múltiplos muito bons, né? E tem umas empresas ali, você olha para elas, a cotação e reduz a volatilidade da carteira. Né? E reduz o beta, claro. Tem o beta abaixo de 1, né? Tem empresa ali que está esquecida lá num Russell 2000 lá, que tem dividendos altíssimos em dólar e segue dando dividendo. É um pouquinho do jeito de investir do Warren Buffett, sabe? Da Berkshire Hathaway, que é, poxa, às vezes o que é comum também é importante. Né? O que é comum também vai ser comprado. Um exemplo disso, ele tinha Apple no portfólio dele, mas a Apple não é uma startup, né, cara? É uma empresa velha, né? Sim. Uma empresa bem velha, né? Então, agora ele vendeu um pouco das ações, doou boa parte delas, se aposentou, mudou muita coisa, mas eu sigo achando que a tese de investimento deles continua sendo muito boa, mais perene talvez do que... Se tu até olhar o próprio modo de investir dele, essa questão, empresas que não precisam reinvestir muito em tecnologia, empresas que não precisam gastar muito com pesquisa e desenvolvimento. Então, obviamente, tu vai para essa nova onda de empresa, o valor da empresa está ali. Se ela não investir essa geração de caixa toda ali, ela não vai mais pra frente. Se ela renovar, ela morre, né? Exato. Então, é uma tese mais... Até porque para ele é difícil de investir, não pode investir em qualquer coisa também, né? Senão ele vai lá e compra a empresa, e aí é complicado, né? Também não dá para comprar pouquinho, né? Não tem como. E aí, quando a gente fala, tu comentou muito sobre esse segmento de startup, é uma coisa que realmente decaiu, porque
com taxa de juros a zero, né? E o investidor ele vai querer ter uma rentabilidade, então se investia mais num segmento de startup e buscando um retorno. Mas eu acho que essa saída dos grandes fundos de investimento do setor de startup abriu uma oportunidade para o investidor anjo individual. Por exemplo, que você pode pegar agora, vendi um carro aqui, vou botar na empresa de um amigo meu que faz um crowdfunding também. Então a gente tem mais oportunidades e é do setor privado, entendeu? Não vai ser listado em bolsa, ou talvez uma outra grandona vai comprar, que nem uma Quinvo, que daí vem um BTG e compra, sim, sabe? Mas a gente vê um investidor anjo, que nem o João Kepler, comprando parte da Quinvo e depois vendendo e tirando múltiplo em cima disso, tirando 100 e poucas vezes o valor investido. Consegue realizar algo ali no teu negócio, né? Consegue. E às vezes pode ser uma startup que você está comprando, para quem é empreendedor, que vai te ajudar no teu negócio. Sim. Então, eu não tenho um RP muito bom, mas se eu quiser ter um RP bom, eu vou ter que alterar muito um RP. Eu posso comprar uma startup que é um RP. Sim. E eu boto esse RP para trabalhar para mim e eu sigo com aqueles clientes dessa startup também. Eu tenho sim, mais de uma E como renda. investidor anjo entrando com o Smart Money. Entrando, né, com o Smart Money, eu tenho uns contatos, eu vou ser teu maior cliente, eu tenho um prédio para trabalhar, tenho uma infra, tenho data center. Então a gente consegue montar negócios no setor privado e no setor de startup que não necessariamente tem cash out, né? Não tem dinheiro saindo do balanço da empresa, só tem dinheiro entrando e que tem potencial de se multiplicar muito. E indo para essa linha de domicílio fiscal, a gente gostaria que tu explicasse um pouco e se isso é para qualquer pessoa, como é que é esse processo? É para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode tirar um IT number, né? Então, se você quer trocar de domicílio fiscal ou, de repente, tem em mente algum dia ser tributado da maneira que um americano é tributado, sobre o lucro, né? Não sobre o faturamento. Então, de repente, eu acho que é válido. Principalmente quem tem empresa de software, empresa de serviço. Eu quero abrir uma LLC, eu vou abrir minha LLC lá nos Estados Unidos, vou cobrar em dólar, vou tirar meu IT number, vou ter minha receita dolarizada e vou pagar impostos nos Estados Unidos depois que eu já gastei, já investi, e aí vai ser só sobre o lucro líquido. Como se toda empresa que fosse aberta nos Estados Unidos nascesse num lucro real, tá? Mas não com uma tributação assim, é ICMS, mais isso, mais isso. Não, é o income tax, 20%. Isso serve para todo tipo de empresa? Para a empresa LLC serve assim. E aí é dedutível. Então, se no ano passado eu tive prejuízo, no ano que vem eu posso pegar esse prejuízo e abater do meu imposto do próximo ano para eu não pagar imposto de renda. Então, eu tive $10 mil de prejuízo ano passado, tive $10 mil de lucro esse ano, um menos outro, zerou, não paga imposto esse ano. Pô, não tem como fazer isso aí no lucro real, entendeu? Então, eu acho que a troca de domicílio fiscal pode ser uma excelente estratégia também caso aconteça um grande problema no Brasil. Exemplo, Magnitsky e outros problemas, sabe? Judiciários, fiscais, etc. Eu acho que manter o dinheiro no Brasil, 100%, numa corretora do Brasil, num banco do Brasil, você está sujeito ao cenário judiciário brasileiro. Então, se você tem empresa, você sabe que pode ser processado pelo consumidor, por um fornecedor, por um cliente, por um funcionário, por um ex-funcionário, pela esposa de um funcionário, por uma pessoa que você cruzou no trânsito e bateu o carro. Qualquer coisa pode acontecer e tem um bloqueio judicial. Então, quando o seu dinheiro está em um outro país, o judiciário brasileiro vai ter que obedecer às leis daquele país se ela quer fazer aquele bloqueio. Tá? Então, você não está livre de tudo, né? Vamos dizer assim, não pagou pensão, tem dinheiro lá fora. O judiciário vai mandar uma ordem para o judiciário americano falou, aqui também é lei pagar a pensão, pode pegar o dinheiro dele e manda em dólar essa pensão lá para o Brasil. Mas quando não é lei nos Estados Unidos, quando não é lei nas Ilhas Virgens Britânicas, quando não é lei nas Ilhas Caimã, aquilo não vai ser seguido. E o bloqueio judicial não vai acontecer e você tem a oportunidade de discutir aquilo como uma pessoa sã no judiciário brasileiro, que é insano. Sim. Sabe que mesmo ganhando a causa você perde. E aí o empresário ele tem que ter essa sagacidade, né?
E tem mais países que dá para ter domicílio fiscal, como Paraguai, Uruguai, Argentina, entre outros. A gente sempre tem que ir atrás disso, né? Também tem residência digital agora, a Estônia tem residência digital, dá até passaporte, né? E vários países também têm visto de investidor. E uns têm visto de investidor mais alto, outros mais baixo. A Geórgia é outro país que também tem um visto, que você depois pode tirar uma cidadania georgiana para ter seus investimentos lá. Tu tem um certo patamar de capital lá, tu já tem direito a ter esse... Com certeza. Se eu tivesse um capital assim estratosférico, óbvio que eu ia ter, quanto mais cidadania, melhor, um monte de cidadania. Claro, é muito melhor. Você consegue usufruir de direitos em mais lugares. Outros benefícios. Né? Se você tem uma cidadania brasileira, você tem os direitos de um brasileiro. Se você tem 2 cidadanias, você tem os direitos de um brasileiro, mais os direitos. Você está adquirindo direitos ao longo da sua vida e isso é muito bom, né? Tinha até um meme rolando do Andrew Tate, né? Que ele chegou acho que foi na Espanha e ele ultrapassou o limite de velocidade, o policial recolheu a carteira de trânsito dele. Aí recolheu a carteira de trânsito dele, ele tinha dado uma carteira de trânsito da Romênia. Daí ele montou no carro para ir embora e falou assim, não, espera aí, eu acabei de recolher a tua carteira. Daí entregou a carteira dele da Inglaterra. Pronto, tô livre. Você recolheu a minha licença da Romênia, mas eu tenho outra licença, então eu tenho mais direitos. Sim. Então é isso que você consegue fazer tendo mais domicílio fiscal, tendo visto de investidor em outros países. E para quem tem essa capacidade financeira, inclusive é um bom objetivo financeiro, vou fazer tanto de capital para poder... Eu já anotei, já vou no nosso país aí. Tem residência em outro país, né? Você pode aposentar também e ir morar num país free tax, né? Isso é uma estratégia de investimento que a gente vê os americanos fazendo, pessoas de outras nacionalidades fazendo, que a gente vê pouco o brasileiro fazer. Claro. Pô, vou juntar meu capital aqui, o americano faz muito disso, vou juntar meu capital aqui na Califórnia, onde o imposto é alto, vou continuar trabalhando aqui. Quando eu fazer 50, 60 anos, vamos mudar para Arizona, que o sales tax é 0. Daí tudo que eu for consumir no supermercado, eu não pago imposto. Eu já estou mais velho, eu tenho que economizar um pouco para viver da minha aposentadoria. Eu vou para um lugar onde eu não pago imposto de consumo. Sabe? Então a gente tem que montar a nossa carteira de investimento com planejamento tributário CPF. Né? E a gente costuma fazer planejamento tributário para a empresa, assim, totalmente bem estruturado, bem montado, senta com o advogado, vai no contador, dá para fazer também no seu CPF. E tem um tributarista que está no celular de todo mundo, que é o ChatGPT, né? e ele sabe das leis de vários países, você pode perguntar e ir atrás disso e de ter mais do que um domicílio fiscal, ter mais do que um domicílio bancário também, porque eu acho que o risco financeiro que o Brasil está correndo é muito grande. Na Câmara de Comércio de Coral Gables, eu falei com um empreendedor lá que ele tinha uma fazenda na Venezuela que era da família dele. E aí aquela fazenda era uma fazenda que a família dele levou 50, 70 anos para ir comprando. Foi comprando os vizinhos, trabalhando com gado e tudo mais. Foi comprando a herança dos outros vizinhos e tal, e montou uma baita fazenda. Mas a economia começou a ir mal. E por a economia começar a ir mal, a tributação dos produtos que eles vendiam começou a ficar alta. Aí eles perderam muito do fluxo de caixa, né? A empresa começou a ir mal. Não o bastante, começaram a aumentar o imposto sobre a propriedade da terra. Chegou no momento que ele não conseguiu pagar 3 IPTU, tomaram a fazenda que ele levou 70 anos, a família dele levou para conquistar. Tudo por quê? Porque ele estava sujeito e comprometido 100% com aquela jurisdição. Então esse é o problema da gente ter os 2 pés no Brasil, da gente estar 100% comprometido com a jurisdição do Brasil, não ter um plano B, não ter uma outra residência, não ter um outro domicílio fiscal, não ter uma conta bancária fora do Brasil, não ter, sabe, opções. Não é nem questão de ter muito dinheiro, é questão de ter opções, de ter direitos, né? E buscar uma certa estabilidade jurídica e econômica também. E vamos lá, a gente falou agora de residência fiscal e bastante coisa, e daqui a pouco pode soar um pouco complicado, né, para muita gente que está ouvindo, mas hoje tu abrir uma conta nos Estados Unidos é muito fácil. Né? Hoje não estamos falando só de residência fiscal, que daqui a pouco pode ser algo mais complicado. Sim. Mas, cara, tu abrir uma conta no banco americano é barbada. Sim. Então, é muito mais fácil e acessível para todo mundo. Então, se tu ainda não investe no... Tem muita gente, eu vou investir via BDR que é mais fácil. Pô,
tu está sujeito a toda a legislação brasileira e não está diversificando teu capital. Então, abrir uma conta nos Estados Unidos é um modo de proteger também. Sim, é porque a BDR ela não vai te tirar a valorização do ativo. Beleza, mas ela também não vai te fornecer segurança jurídica, que é o problema. E muita gente no Brasil tem investido muito em Bitcoin por questão da insegurança jurídica. Mas, poxa, tem uma volatilidade enorme. Então, não é mais simples ir abrir uma conta em outro país e aí o seu dinheiro está lá em outra jurisdição e mesmo que aconteça algo de muito ruim com a economia brasileira, com a moeda brasileira, que a gente já trocou várias vezes de moeda, vale lembrar isso também, né? Com o banco que tá à sua custódia, ou com o judiciário brasileiro, ou com algum processo legal que você sofra, você tem outra conta, sabe? Você tem, que nem o Sicredi, com quem contar. E não é propaganda, né? Não é propaganda. E aí tu entra até na própria questão de criptomoeda. Eu sempre comento, né? Quem investe em criptomoedas, assim, que a gente tá auxiliando, cara, investe lá fora em criptomoeda, não vai investir aqui no Brasil. Porque tu quer descentralizar, mas aí veio o governo lá e agora tá tudo taxado de novo as criptomoedas aqui do Brasil. Sim. Então, investe diretamente lá fora em criptomoedas também. E daqui a pouco você vai comprar diretamente o próprio ETF de criptomoeda. Cara, compra o IBIT lá fora, teu dinheiro tá dolarizado, tá numa reserva de valor com mais volatilidade, corretora, não tá correndo tanto risco, né, em questão de armazenamento e tal, pode ter um pouco de receio, mas igual. E tem aquele cara que não quer comprar, ele quer abrir uma conta em corretora americana, mas ele não quer comprar no CPF. Porque tem isso, abrir uma conta na Nomadin, na Avenue, você vai abrir uma conta no seu CPF. Sim. Entendeu? Então, qual o remédio para isso? É buscar uma outra residência fiscal. Né? Um IT number nos Estados Unidos, eu não sei como é que chama no Paraguai, mas pode ser um CPF paraguaio, pode ser um CPF de outra cidadania. Você está em outro país, investindo como cidadão daquele país, como, sei lá, como investidor daquele país. Né? Claro, perfeito. E aí, como é que estamos de tempo? O Josué já sinalizou aí. Então, mas, antes da pergunta de ouro, eu vou fazer isso aqui. Ah, pode fazer Posso essa aí, fazer? só passei. Passou essa? Estevão, a gente quer saber agora, né, como está alocado o teu capital hoje, quando a gente fala em investimento. Né? Tua carteira de investimento, como é a tua macroalocação hoje? Como é a minha macroalocação? Então, bastante renda fixa, né? Brasil? Não, nem tanto no Brasil, mas bastante renda fixa, porque eu tomo muito risco como empreendedor. Então, quando eu estou tratando da minha carteira, o risco que eu tomo lá, eu tento reduzir ele aqui. Tá balanceando. Exatamente. Normalmente a gente faz ao contrário, né? A gente é all-in em tudo. All-in em tudo, né? Não, eu não faço isso, mas uma boa parte dessa renda fixa, do rendimento dessa renda fixa, eu vou transformando ela em renda variável. Então, recebi dividendo de renda fixa, que tem dividendo rates ou qualquer outra coisa, eu transformo em renda variável. Não considero rates renda variável. Ah, tá. Então é importante falar. Isso é bem importante. Não considero o fundo imobiliário renda variável. Exato. Se tem um aluguel caindo mensalmente, uma volatilidade bem mais baixa, um beta bem mais baixo, não é porque está listado em bolsa que é renda variável. Boa. Eu vou mais ou menos nessa linha, mas claro, a gente, né, tem que dizer que é renda variável, porque é o que o mercado está acostumado em si, né? Poxa, tem um imóvel, né? E varia. Sim. Mas é um imóvel. Um imóvel lastreado, né? Tá, apesar da cotação do imóvel também tem uma... É um risco bem menor. Nada é realmente fixo ou realmente variável, né? Exato. A gente tem a cotação da nossa moeda. A própria renda fixa é variável. A própria renda fixa é variável. Se compra um título do Tesouro amanhã, a marcação dele vale outra coisa no outro dia. Exato. Então, são coisas que eu fui também tomando tufo e aprendendo. A gente leva, né, umas bordoadas assim e vai aprendendo. Pega um bom prefixado naquela época, mas aí tu vê a economia e chega a 15%, 16%. Aí tá nós carregando essas bostas. Aí um CDB que era de 13% que parecia ser bom é ruim. Putz, assim, comprei título de Tesouro 2020 para vencer em 2030. Aí você tem que ficar com aquela porcaria na carteira assim até o vencimento, porque a marcação judiou do título. Então, a renda fixa, quem acha que é segurança, não é segurança. Inclusive, a desvalorização da nossa moeda. Então, tá lá na renda fixa rendendo, sei lá, 15% ao ano, mas de repente o dólar pode disparar para 7%. E aí foi? Os 15% foi. Queimou. Queimou os 15%.
Então foi menos de 15%, foi negativo. Então, hoje, grande parte do teu patrimônio está nesse setor imobiliário, que seja REITs, fundos imobiliários aqui no Brasil também? Government bonds, bonds do governo americano e rates também, e junk bonds, que é engraçado que o americano chama de junk bonds, para o brasileiro vai parecer algo de muito risco, que é título de dívida lixo, que chama. Mas na verdade não é lixo. Títulos que são com nota que o pagador tem um rating de BB ou de A apenas, não AAA. Uma avaliação mais baixa. Um A nos Estados Unidos é um AAA aqui no Brasil. Exato. E engraçado assim que eu tinha um pouco na minha carteira muito focado em rendimento. Mas é uma coisa da minha cultura, eu sou brasileiro, né? Sou só mais um garoto latino-americano. E aí pensava, não, tem que ter rendimento e tal. E tinha vários rates e tal, e tinha também emerging markets, né? Mercados emergentes. Eu falei, puxa, por que eu tenho isso aqui, cara? O Isso risco aqui eu tenho em casa. Emerging markets tem em casa. Não precisa isso aí é com o meu negócio aqui no Brasil. Então vou me livrar disso aqui, vou pegar outra renda fixa. Mas também tem a parte da renda variável, que tenho Nasdaq, gosto muito de tech. Eu penso assim que nos últimos tempos assim, nada melhor que tech, electric vehicles, mas já passou também, já executei o lucro, e a tese de infraestrutura para essas novas tecnologias, né? Que é semicondutor e também agora desse ano guerra também, né? O SAR. Perfeito. Isso aí que tu comenta é aquilo que a gente vem passando com o aprendizado, né? Às vezes a gente vai olhando muito para a rentabilidade, mas aquilo ali é só um ego, mas o que realmente está trazendo dividendos e retornos constantes para nós, né? Sim. Então, é como a gente analisa lá, tu falou, qual o Ibovespa, tu analisa qual o retorno dele e qual o retorno do IDIV, de dividendos, né? Se tu focasse mais em dividendos. Né? Então, acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? O Thiago disse hoje, você está virando Barsi. Tá montando a carteira que nem o Barsi agora, né? Começou totalmente arriscado, rentabilidade, agora vamos para os dividendos, né? Dá para fazer até uma brincadeira, né? Pegar a carteira da pessoa e tentar julgar a idade dela. Perfeito, boa. Mas assim, uma das coisas que eu acho legal de fazer, que é um exercício que mesmo quem não é formado em economia, não é formado em administração, estuda pouco do mercado de capitais, pode fazer, olha o noticiário do mundo inteiro. O que está acontecendo no mundo agora? E daí pega isso e vai para o ChatGPT e pergunta, como é que eu posso ganhar dinheiro sabendo que está tendo uma guerra na Ucrânia, está tendo uma guerra em Israel, que está tendo tarifaço, que as IAs estão tomando conta da força de trabalho. Como é que eu posso? E aí você vai aprender com ela como é que investe, porque se não for fazer isso, é um caminho muito longo até aprender a investir por conta própria. Né? Sim. E não queria acertar, né? A gente estava fazendo a imersão agora, final de semana, né? A nossa imersão, e ali tinha gente que realmente não sabia nada sobre investimento. A gente não precisa arriscar ou querer ser o expert. Cara, aplica os principais filtros ali dentro de ações, de fundos imobiliários, né? Sim. De empresas perenes, com boas margens, né? Olha o histórico dessas empresas que tu vai investir melhor que 80% das pessoas aqui no Brasil. E não vai precisar correr grandes riscos. Claro. Às vezes é só pegar o índice, né? Na dúvida, pega o índice e vai. Antes estava olhando aqui, tentando olhar a pergunta de ouro, né? Mas a gente, chegando aí mais para o final, a gente sempre tem uma pergunta que faz para todos os convidados, né? E a nossa pergunta de ouro é: qual o melhor conselho que você já recebeu hoje? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Muito risco, pouco ego. Porque a gente, às vezes, está com... do tio rico isso aí, né? Mas, às vezes, a gente está com uma certa ganância de querer investir mais em alguns setores. E, na verdade, aquilo ali é ego. Não é apetite a risco. É ego, sabe? E, às vezes, a gente está com medo e vende um ativo, mas logo ali na frente ele vai performar bem. E aquilo ali é medo de risco. Então, balancear o medo com a ganância é algo que o investidor tem que ter muito controle emocional e conhecimento técnico. Porque quando a gente tem muita técnica, a gente não se emociona mais tanto, a gente confia naquela técnica, sabe?
e faz teu jogo, realmente faz teu jogo. Ah, escutei tal notícia que mudou isso, mudou aquilo. Calma, faz o teu jogo. Vai lá para... Se tu é bom de olhar balanço, olha os balanços. Se tu é bom de fazer análise de noticiário, olha, fica atento nas notícias, sabe? Mas não fica tentando implementar a estratégia de todo analista que aparece no YouTube na tua carteira. Vai dar errado, vai dar bem errado. Maravilha. Excelente, excelente. Temos perguntas? Acho que da plateia ninguém tem, mas eu... Josué, né? Me identifica Produtor, aí, né? produtor. A câmera não tá te pegando. Eu tenho uma pergunta pro Estevão. Eu tenho um primo meu que ele mora 5 anos no Canadá, né? E ele, não sei se ele investe lá ou não, né? Até recentemente ele iria voltar de lá, que ele estava naquela de conseguir um novo emprego, né? De ficar lá ou não. O contrato da empresa que ele trabalhava lá é uma empresa de games, né? E ele estava para voltar e conseguiu uma outra empresa e agora ficou, né? Muito ali enfim, na adolescência, quando a gente passa aquela adolescência, tem aquela coisa de viajar para fora e ver o que vai dar, né? Para alguém que vai e fica tanto tempo, por exemplo, ele já está há 5 anos lá, se consolidando teoricamente fora, né, morando no Canadá, é muito importante investir lá para quando pensar em voltar, né, ter um capital aplicado, enfim, essa questão de morar lá e aplicar em dólar, né? Claro. O que tu acha disso? Claro, eu acho que até é uma estratégia legal se pensar, e isso pode dar muito certo. Eu moro num país onde eu tenho uma renda mais alta, porque a moeda é mais forte, e depois eu me mudo para um país onde a moeda é mais fraca, então meu custo de vida é mais barato. E muita gente aplica essa regra, mora até os 60 anos nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, faz um pé de meia, né, e volta para morar em país tropical, né, todo aquele clima. E sim, realmente é muito importante ele fazer esse investimento de ter uma carteira parte da carteira em renda fixa, inclusive, porque tem menor volatilidade, cai menos quando tem uma notícia ruim, sabe? E sempre vai ter um rendimento para ele, porque, poxa, ele não sabe até quando ele vai ter essa oportunidade. E quando a gente está num cenário que eu estou fora do meu país, trabalhando numa empresa, eu tenho um determinado network. Quando eu me mudo de lá para cá, o meu network do Brasil ficou parado no tempo. Os caras não sabem o que eu estava fazendo, quanto eu estava ganhando, e talvez ninguém me contrate pelo mesmo valor que eu estava ganhando aqui, ou parecido, ou pelo valor que me dá uma boa condição de vida aqui. Então, tu meio que se isola também, mesmo estando num mundo assim. Recomeça. Tu meio que recomeça, sabe? Tu volta a estaca zero. Então, é extremamente importante tu ter um pé de meia e também trabalhar em network para voltar. Porque se você sabe que vai voltar, ou quer voltar, ou tem um status migratório que te obriga em algum momento voltar, você tem que trabalhar os dois. Porque se você quiser voltar para trabalhar de novo, o pessoal tem que saber o que você estava fazendo com a sua experiência e tem que ter bons contatos já nas firmas que você vai querer entrar depois. Uhum. Até assim, quando ele foi para o Canadá 5 anos atrás, ele me lembro, é icônico para mim, assim, porque eu lembro, ele disse assim, cara, a vida que eu estou tendo aqui, eu jamais vou ter no Brasil. Ele saiu daqui, ele era professor numa universidade aqui no Rio Grande do Sul, professor de letras, e ele foi para lá trabalhar na FedEx, encaixotando o produto. Sim. Ele disse, cara, a vida que eu tenho aqui, eu jamais vou ter. E agora, né, assistindo aqui, gravando e tal, me veio essa pergunta, porque, pô, ele já está 5 anos lá recebendo em dólares canadenses, né? Uhum. E essa questão de investir, pô, tu tem que pensar para retornar, para voltar, né? Claro. Então, enfim, né? Muito obrigado. Valeu. Temos um mentorado aí Olha aí. para chamar. Bom, pessoal, chegamos então ao final desse nosso podcast. Estevão, a gente quer agradecer a tua presença e também que tu deixa as tuas redes sociais, né? Quem consegue entrar em contato contigo aí, continuar essa conversa. Beleza. Então, muito obrigado por me convidar. Minhas redes sociais é estevão.calirana. Eu também tenho a Caps Express, que fabrica suplemento, é o core business da família, né? Mas eu tenho uma empresa que dá consultoria em administração e cibersegurança, que é a Admin Securi. Até a gente foi patrocinador do evento. Com certeza. Ele patrocinou o Super Holder Talks. Super Holder Talks. Então, a gente é focado em fazer essa parte de consultoria em administração e cibersegurança, administração de dados e tudo mais.
Então, quero deixar a rede social. É bem fácil, adminsecure.solutions. Boa, perfeito. Top. Cara, foi um podcast fantástico, né? Eu sou suspeito de falar, mas é um tema, né, obviamente, que a gente adora falar, é o nosso know-how também, e a gente sempre comenta que a gente tem muita dificuldade de encontrar gente competente, assim, que nem tu tem esse conhecimento, para conversar sobre investimentos aqui na nossa região. Infelizmente, é uma região ainda que carece muito dessa sabedoria mais aprofundada, ainda mais investimento no exterior. Então, muito obrigado pela presença mesmo, acho que foi enriquecedor para todos nós, para todos que estão aqui, e, obviamente, para quem vai estar assistindo posteriormente esse podcast, e tu vai falar os nossos apoiadores? Vamos aos nossos patrocinadores, então aqui a Rimmel Beer, que nos cede o espaço aqui, toda essa estrutura para a gente conseguir gravar aqui de uma forma diferenciada também, e os nossos patrocinadores, Muscle Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Steffens e Mecânica Rio Branco, e nossos produtores, Beta Design e Us Films. Isso aí, valeu galera, até a próxima!